Eu acho que eu vou perguntar para o Rafael, referente ao próprio pilar, né? Parece que cedeu. Se cedeu, eu gostaria de saber quantos centímetros mais ou menos, ou milímetros que acabou cedendo, e a reestruturação vai retornar, né, esses centímetros de queda ou não teve queda. Eu gostaria que você me explicasse um pouco mais sobre isso. Só voltando um pouco nessa questão da atividade fim, nós somos engenheiros, mas, por exemplo, usamos materiais que vêm de terceiro, confiamos em mão de obra que vem de terceiro, e nós temos que estar sempre ali fiscalizando. Então, é um pouco diferente do médico, que ele vai lá e ele está fazendo a cirurgia e está vendo. Muito do que a gente faz, a gente depende de equipes trabalhando junto para a gente poder garantir que esse trabalho conjunto vai chegar ao final com garantia. Por exemplo, vamos construir um prédio em cima de um terreno. Cada local, o solo é diferente, o solo muda de um ponto para o outro, que a razão de 2, 3 metros muda. Então a gente não tem certeza absoluta, né? A gente precisa ter a formação técnica, mas também precisa ter muito sentimento, muito intuição para conseguir vir entendendo as coisas. As normas técnicas não são completas, tem deficiências, em alguns pontos são exageradas, em alguns pontos omitem. Então é uma profissão complicada de tocar no dia a dia, que eu quero dizer que não dá para a gente garantir nada 100% na engenharia. Sim. Essa seria a questão. Mas o engenheiro assina no final a responsabilidade. Exatamente. Você veja só a situação que eu estou, por exemplo. Você imagina só, tem eu entrei no prédio, lá, tudo, né? Depois, né, o ocorrido, fizemos lá o reforço, eu precisava lançar, a gente vê 90 unidades evacuadas, velhinhos com andador tentando atravessar a rua, dormindo fora de casa. Assim, a gente num esforço tremendo para que pudesse ser liberado, para eles voltarem para casa, porque a gente sente na pele, né? A gente se põe no papel do próximo e fala, poxa, e se fosse eu 3 dias fora de casa para voltar para o nosso imóvel, que a gente não tem segurança se vai estar bom ou não. Então a grande preocupação, tudo foi feito, todos os esforços lá, tudo, para liberar, para eles voltarem o mais rápido possível para suas casas, né? E veja só, e aí para que isso pudesse acontecer, eu tive que assinar um documento, porque também muitas vezes, nesses casos, né, existem muitas preocupações relacionadas com o papel. Quem assinou o papel de tal coisa? No primeiro momento que a gente chega numa situação como essa, o papel não interessa. O que interessa é a gente deixar o prédio em pé, salvar as pessoas, estabilizar tudo. Depois nós vamos ver papel, depois nós vamos ver de onde veio eventualmente algum erro, mas a vida e a estabilidade do bem é a primeira coisa a ser mantida, né? Então, nessa situação que a gente chegou nesse condomínio, desde o princípio, a grande preocupação nossa era manter a estabilidade dele. Por quê? Aí vai de acordo com a sua pergunta. Quando a gente chega lá, o pilar, aproveitando também que o Edivaldo perguntou, a explosão. Se eu pegar um copo desse e meter uma pressão, se estourar a parede, vai voar água para todo lado, ela explode. E o pilar é a mesma coisa. O pilar, para vocês terem uma ideia, estou falando de um concreto de 60 anos de idade, pô. Tem 60 anos aquele concreto. Um concreto naquela época era batido com betoneira na própria obra. Naquela época, que é a mesma época praticamente das edificações, como a catedral, toda a brita era trazida de São Paulo, estrada de terra. Então era tudo um processo artesanal. A gente não conseguia um controle de concreto tão bom. Então veja só, eu estou assumindo o risco, dizendo que está bom, de uma edificação de 60 anos de idade, dizendo, não, vocês podem entrar lá. Mas é um risco muito grande, porque num universo de mais de, sei lá, quase 1000 pilares ali, como que você vai filtrar todos os pilares, vai saber exatamente? Então a gente dá uma olhada, observa de maneira geral o comportamento da estrutura, se ela está deformando ou não. A partir desse comportamento geral, a gente consegue ter uma ideia. E em alguns pontos, por exemplo, deflexões excessivas, fissuras, aí a gente consegue filtrar alguns pontos específicos, que aí a gente tem que entrar, abrir e ver o que está acontecendo. Então essa edificação, estabilizamos o pilar, mas a gente precisa ainda fazer um trabalho mais profundo, né, em alguns pontos. A estrutura continua escorada em alguns pontos, para a gente ter certeza de que pequenas fissuras que ainda existem, se elas ainda depois escorar, não pode dar algum problema. Precisa ser feito, precisa ter uma continuidade, porque nós estamos falando do paciente de 60 anos. E mas cedeu e quantos centímetros mais ou menos ou não? Ela não chegou a ceder, apesar da armadura lá, ela perder ali a sua curvatura, né? Ficou uma cebola, como se fosse uma cebola ali no meio do pilar. De maneira fascinante, o pequeno núcleo que sobrou quando esse concreto explode, parcela do núcleo foi embora. E ficou um outro miolinho, mais ou menos uns 40%, 50% da seção, que aguentou bravamente. É contraditório, porque tudo leva a crer que você tinha um trecho de um concreto não conforme, um concreto que já estava ali meio ruim e que a estrutura ao longo do tempo já havia manifestado que tinha problema. A fissura que abre do lado oposto, porque o pilar é um pilar circular, então de um lado abriu uma fissura. Quando a gente olha essa fissura, vai identificando lá para os pavimentos superiores, a gente vai identificando algumas fissuras em paredes, que já indicavam que aquele pilar já estava trabalhando ao longo do tempo. E do lado oposto a essa fissura é que ocorre essa explosão e o concreto é rompido.
Então veja só, se eu pegar uma caneta e começar a aplicar um esforço fazendo algo assim, ó, fletindo, esse lado começa a comprimir, o de lado começa a tracionar. A fissura abriu para o lado que traciona. Para o lado de cá que está comprimido, onde o pilar explodiu. Então tudo indica que naquele trecho você tinha um concreto de má qualidade, que vai de encontro à região onde os pedreiros, né, da concretismo estavam batendo. Mas eles não estavam batendo no cobrimento, pelo relato deles. O cobrimento é o que protege a armadura. Eles estavam batendo no revestimento para poder limpar o pilar, para poder passar as fibras de carbono. Então assim, era como se você tivesse ali um barril de pólvora e só faltava uma faísquinha, um pequeno estímulo. Foi isso que aconteceu, porque nós estamos com concreto de 1960, então você tem alguns efeitos que incidem no concreto como esse. Existe um efeito chamado fluência, que seria um aumento de deformação por efeito de carga mantida, né? O pilar fica com carga mantida muito tempo, então você imagina, um pilar que está 60 anos ali aguentando carga. Então ele tem a tendência dele também deformar mais. Estribos, naquela época utilizavam, estribos são barras transversais, né, que amarram as barras longitudinais dos pilares, ali eram fios de 3,4, nem usa mais esse tipo de fio, espaçados a 20 centímetros. Esses estribos estouraram, quando o concreto explode ele também estoura, e aí nisso, por perder esse travamento, as barras deformam, formando aquela cebolona. Só que apesar daquele aspecto que parece que a barra flambou, se você olha, o pilar ele continua retilíneo. Ele continua retilíneo. E um fator interessante é que as esperas, né, os pilares, normalmente a gente faz a fundação e deixa umas barras salientes. Depois a gente vem, coloca o restante das barras e concreta o resto. Essas esperas, né, que são essas barras salientes, elas tinham ali comprimento de quase 1 metro. E aí então elas avançam de maneira reta para a região onde explodiu o concreto. Então essa barra de espera ela meio que continua segurando esse núcleo, apesar daquelas barras entortadas ali terem entortado, a gente tem barras retas que sobem. Mas aquelas barras que estão ali encurvadas, se você vai, por exemplo, com a maquita e corta elas, aquilo vai produzir uma explosão também, porque elas estão, apesar de estarem tortas, estão carregando também, estão segurando. Estão arreadas ali, mas estão carregando força também. E o miolinho que sobrou, como eu falei, garantiu plenamente, você vê a linearidade da estrutura, nós subimos em todos os pavimentos. O único pavimento que tem alguma coisa que remeteria a essa questão de se o pilar desceu ou não, é no primeiro pavimento, que uma parede tem algumas pequenas fissuras de 0,016 milímetros, ou seja, a parede é muito frágil. Se o pilar tivesse descido, você enfiava a mão na fissura. 0,16 milímetros, mostrando que praticamente o pilar não desceu, apesar daquele aspecto horroroso das armaduras, né? Quando você vai para o segundo pavimento, não tem mais nada. Não tem trinca, né? Os apartamentos estão mantidos. Mantidos. Então, só o primeiro pavimento na parede, pequenas fissuras. Os outros não tem nada, não encontramos nada. E outra, fissuras que a gente achava que existiam em função da deformação do pilar, nós confirmamos, por exemplo, na sala da sobreloja com o proprietário que as fissuras já existiam. O que ainda nos tranquilizou ainda mais. Falou, não, então se já existiam, então aqui nós já estamos. A gente já sabia que ela não tinha deformado tanto, mas a gente sabia que existia. Mas agora, veja bem, apesar de toda essa sintomatologia, de toda essa forma de ruína que a gente tinha, aí entrou a segunda questão. Eu não poderia falar, então tá bom, o prédio não vai cair, vamos embora, deixa isso. Não. A gente precisava fazer algo urgente, porque aquele miolinho que sobrou, o pilar avaliado com carga mais de 250, 300 toneladas, aquele miolinho poderia ir para o pau a qualquer momento. E se aquele miolinho vai para o pau, meus amigos, a gente poderia ter um colapso localizado, mas, quiçá, depender da estrutura no todo, um colapso em cadeia. E existe um problema, a gente não tem o projeto estrutural do edifício original, não existe essa documentação. Então a gente não sabe exatamente como essa estrutura vai. Exatamente essa pergunta. Entendeu? Que eu ia fazer na sequência. O pessoal fala que o pilar vai até o 6º andar, eu falo, não, vamos pegar 15 pavimentos, 250 toneladas, é isso, mas a gente não tem certeza da estrutura toda, né?